A principal dessas transformações tecnológicas é recente. Houve várias. Por exemplo, houve uma que tem um lado negativo, mas que aumentou muito o potencial energético, que é a energia atômica, a bomba atômica e a energia atômica, né? Que foi um salto grande. Houve muitas inovações que foram melhorando, os meios de transporte, etc., etc. Mas houve, a partir da década de 70, basicamente, 1970, houve uma transformação imensa na tecnologia da informação, que é todo esse mundo que vocês vivem de hoje, esse mundo da internet, que é esse mundo da eletrônica, e isso permitiu uma nova organização do sistema produtivo. Por quê? Porque você diminuiu a diferença entre tempo e lugar. Tudo que acontece em qualquer lugar do mundo, você sabe na hora. É online, né? De alguma maneira, a geografia ficou menor. Ficou tudo junto. Não, tanto faz, você está sabendo. Você tem redes. O mundo passou a funcionar muito em rede. A produção se faz em rede. O crime se faz em rede. O poder se dá em rede. Tudo hoje é rede, né? E, sobretudo, no caso nosso aqui, a produção. Então, você pode produzir em qualquer parte do mundo e você pode maximizar o seu resultado, porque você pode produzir parte do seu produto final em lugares diferentes e você tem controle disso, porque você tem as redes que se formam. Então, um avião, como é que ele é feito hoje? Nenhuma fábrica de avião produz avião. Nenhuma fábrica de automóvel produz automóvel. Ela junta. Elas juntam peças. E essas peças são fabricadas no mundo todo. Vocês estão vendo a negociação agora aí dos caças brasileiros. Os americanos estão oferecendo agora, se o Brasil comprar o caça deles, a Boeing vai fazer a asa do avião aqui, na Embraer. Aí vem os franceses e vão dizer uma outra coisa. Mas tudo é assim. O nosso avião Embraer, que é brasileiro, o brasileiro o que é? É o design, é a concepção, não é? É juntar tudo aqui, mas cada pedacinho dele é feito um pedaço no Chile, eu estou na Espanha, o motor vem dos Estados Unidos, ou vem da Inglaterra. Isso assim é em tudo, ou quase tudo. Você não tem mais uma produção centralizada, você tem essa produção que é dispersa no mundo. Bom, quando isso aí passou a ter uma influência grande no que diz respeito ao capital financeiro, a partir daí que se passou a falar de globalização. Mas a globalização, no fundo, é isso, é a dispersão do sistema produtivo graças às novas tecnologias. Se dispersa no mundo todo, e agora o fato de que o capital não tem mais casa própria. Você com o seu BlackBerry, você dá uma ordem e o seu dinheiro, se estiver na Suíça, vai para a Inglaterra ou vem para cá, ou não sei o quê. Se formam fluxos de capital e o dinheiro desaparece como moeda física e passa a ser tudo uma coisa quase virtual, embora não seja propriamente virtual, né? Então, isso criou, digamos, sobre a barreira geográfica e mesmo dos governos, dos estados nacionais, você tem redes que saltam isso. E tornam é uma dificuldade imensa você tomar decisões que controlem isso. Essa é a discussão que está havendo agora lá no G20, não sei o quê. Como é que a gente vai fazer para controlar o fato de que os fluxos de capital façam o que já fizeram, façam o que eles chamam de derivativos, que vendem produtos que são compostos de outros produtos, que são compostos de outros, que dividem pedacinhos, espalha pelo mundo, e você nem sabe bem que produto financeiro é esse, que hipoteca você está vendendo ou não, e a coisa de repente pode acabar. Como é que controla isso? Que instrumento é? Nem mesmo um país é capaz de controlar, porque o Banco Central não tem poder de impedir que você dê uma ordem pelo computador e que tem um efeito que seja geral. Então, quando se passou a falar mais de globalização, basicamente foi no momento em que não só o sistema produtivo se dispersou, como os fluxos de capital, os recursos também são constituídos a partir de alguma coisa que se distribui pelo mundo inteiro. Isso não quer dizer que não exista controle. Não quer dizer que não existe controle. Continua havendo controle, porque os que controlam esse fluxo de capital, ou os que controlam as inovações, ou os que controlam as ações das empresas, têm uma certa capacidade de decidir maior do que os que não têm esse controle. Mas, de alguma maneira, também,
como se cria uma sociedade muito mais em rede do que as anteriores, os conceitos começaram a ficar complicados. Por exemplo, primeiro mundo e terceiro mundo. O Brasil sempre foi terceiro mundo. São Paulo hoje será terceiro mundo? São Paulo é um feixe de informações, é uma das 5 ou 6 maiores cidades do mundo em termos de fluxo de informação, de comunicação, que é fundamental para o mundo. Né? É Nova York, Tóquio, Londres, São Paulo, talvez Hong Kong, e só. Né? Bom, em compensação, algumas áreas dos Estados Unidos, será que são do primeiro mundo? Não sei. Não é o país em seu conjunto que é do primeiro ou do terceiro mundo. Começa a fragmentar muita coisa. E se recompõe através dessas redes de comunicação e de controle. Então, tudo complica muito. A China, o que é? A China sempre foi terceiro mundo. Vai lá hoje a Xangai e vai ver como é que funciona aquilo. Xangai é outro fluxo, outro centro, tipo São Paulo. Né? Você quase que se sente tão cômodo ou tão incômodo em São Paulo como em Xangai. E você vai para o interior do Brasil, vai para o interior dos Estados Unidos e se sente incômodo se você for de São Paulo ou de Xangai. Você não tem os mesmos meios que tem aqui. Bom, então é um mundo muito mais complicado do que foi o mundo anterior, que de alguma maneira era mais simples. Você tem o centro que produz a indústria e tem o capital e a periferia que tem matéria-prima. Agora não é assim. Bom, mesmo que o controle esteja em certos setores e não em outros, o modo de viver muda no conjunto dos países e formam-se outras categorias de pessoas. Pega o que é classe média no Brasil e o que era. A classe média no Brasil antigamente era pequena e, em geral, de famílias que tinham passado pela universidade e não eram muito ricas e tal, mas tinham um emprego público ou tinham algum abrigo dessa natureza. Hoje, são pessoas, classes médias emergentes, que se formam no mercado, não se formam no governo. Não são funcionários públicos, estão no mercado, tá? Tem empresas e tal. É outro tipo de gente. E começa a haver uma mobilidade muito grande. Você vai a qualquer lugar do mundo, você encontra executivos brasileiros. Eles não são brasileiros, de vários lugares. Você vai em uma empresa aqui no Brasil, dessas multinacionais, tem gente de toda parte. Às vezes quem manda aqui não são brasileiros, e quem manda lá são brasileiros, que eles fazem um pouco de... Não porque tem um propósito de fazer isso, mas para otimizar resultados, acontece isso. E é uma mobilidade muito maior. E as próprias profissões começam também a se globalizar. Certas profissões são globalizadas, outras não. Né? Mas se você pertencer, se você for um grande publicitário, você é global. Se você for um grande cantor, você é global. Se você for um matemático, você ou é global ou não é nada. Né? Enfim, isso não era assim no passado. Né? Então você tem uma transformação muito grande no mundo em função da globalização. A globalização produz diferenciações profundas e marginaliza muita gente desse processo. Não é que marginalize o país, setores do país. Às vezes é o país inteiro. Às vezes são setores do país. Ela não é equitativa. Não dá chances iguais a todos. Só aqueles que penetram nessas redes, nesses sistemas. Mas se torna mais difícil você caracterizar como país tal, país qual. Antigamente não há dúvida, você é inglês, você é do primeiro mundo, é brasileiro do terceiro. Hoje não sei. Aliás, a Inglaterra agora caminha célere para desfazer redes, está perdendo muito negócio de banco e tudo mais. Né? Mas é muito. Ela não é homogênea, ela produz assimetrias, novas assimetrias. Não são as antigas assimetrias, que eram de nacionais, são assimetrias de oportunidades diferentes, em função basicamente da educação e do grau de riqueza que você tem acesso. Mas depende também do tipo de educação e do tipo de riqueza. Se você está no sistema financeiro, mais facilmente você será beneficiário desse tipo de globalização. Se você estiver ligado a uma estrutura de gerenciamento de grandes unidades de produção, também é beneficiário desse sistema de... Se você lidar muito bem com informática, também. Se você for muito bom em certos tipos de ciência, também. Se não, não. Se você for médico, depende. Depende. Que parte da medicina? E o seu setor, e você no seu setor, está internacionalizado ou não? Hoje, você for fazer uma operação complicada, tem protocolos. Os protocolos são globais. Quer dizer, você tem que seguir certas regras que foram definidas globalmente pelas revistas especializadas, e você tem um sistema até mesmo
de internet para consultar o que está fazendo e às vezes até para ver. Você está nos Estados Unidos, está vendo que a operação está sendo feita aqui. Se não quiser isso, você está na Amazônia sendo operado, está sendo dirigido por São Paulo ou pelo Rio, que tem sistemas de fazer isso. Então, é um outro mundo que está em emergência, e é um mundo que não vai melhorar para todos, mas que vai melhorar para uns, para alguns, e talvez possa piorar para outros. Se você passar dessas considerações abstratas para uma coisa mais concreta, pega a América Latina. Quem se beneficiou ou pode se beneficiar dessa nova maneira de organizar a produção e o sistema decisório? Certamente o Brasil. Não é à toa que o Brasil, agora todo mundo fala, o Brasil agora tem isso. Porque o Brasil ingressou no sistema global e conseguiu, não é conseguiu que tinha matéria-prima, ele sempre teve. Não é porque ele vende para a China soja, porque isso é a mesma coisa que vender café no passado. É porque ele conseguiu, de alguma maneira, se colocar de modo tal que um setor importante da produção brasileira começou também a se globalizar. Então você tem alguns grupos, pega a Embraer. A Embraer é um player global. Ela está articulada com o mundo e vende aviões para o mundo todo e tem casas especializadas no mundo todo para cuidar dos seus aviões. Pega a siderurgia. Alguns grupos aqui, não quero estar dando nome aos bois, mas atuam globalmente. Alguns setores têxteis brasileiros atuam globalmente. Alguns setores de bebida brasileiros atuam globalmente. O Brasil tem um certo número, não é muito grande ainda, mas um número expressivo já, de empresas que estão que operam nesse plano global. E, por outro lado, o Brasil teve condições de atrair investimentos dos grandes setores que estão globalizados. Depois da estabilização da economia, com o Plano Real até hoje, deve ter entrado aqui uns 300 bilhões de dólares para investimento produtivo direto. Isso dá uma transformação da qualidade da produção imensa no Brasil. Hoje o Brasil está na parte. O automóvel que se produz aqui tem que ter a mesma qualidade do automóvel que se produz lá fora, senão não vende. Tem um estándar global. Não era assim. Era automóvel feito para o mercado interno. Essa diferença entre o mercado interno, quando se dá a globalização, os processos produtivos que estão nela não tem mais essa diferença. Um chip não pode ser bom na Coreia e mal na Costa Rica ou no Brasil. Não pode. Aquilo tem que ter um padrão de qualidade. Tudo passa a ter um padrão tudo não, mas uma boa parte da produção passa a ter um padrão de qualidade. Né? Bom, o Brasil está sendo capaz de alguma maneira, se localizar em alguns setores que têm essa capacidade de produzir com qualidade global. Então exporta. Quem não consegue, não vai. Sai do rumo. Muitos países da América Latina não conseguiram. O Chile conseguiu. E para você ser capaz disso, não precisa ser como é o Brasil. O Brasil é um país industrial. O Chile não é propriamente um país de base industrial. O Chile continua sendo um país que tem uma base ampla de agrobusiness, digamos. Mas eles conseguiram colocar o vinho numa qualidade global, tem marca. Eu repito sempre o mesmo exemplo, de inventar a produção de salmão, que eu morei no Chile nos anos 60, não havia salmão lá. Inventaram o salmão chileno. E tem uma marca que vende do mundo todo. Eles vendem ostras em Paris, e vender ostra em Paris depende de um controle de qualidade brutal, tem logística, tem marca. Essas características que não são propriamente as do passado, são as que contam para você poder ter uma inserção no mundo. Às vezes com coisas sutis, por exemplo, a Colômbia, que não é um país que tenha, enfim, avançado muito no sentido da globalização, não obstante, as flores da Colômbia, sim. E a produção de flores hoje tem um valor enorme. E é bem difícil produzir flor da qualidade desejada e tal e coisa. Bom, outros países não conseguem. Qual é o drama de um país como a Bolívia? Que até hoje ela vive do gás. E por isso cria dificuldade com o Brasil, porque tem problemas típicos de um país que está em outra época. Né? E que não conseguiu ainda, porque não teve condições não só de riqueza de material, mas institucionais, quer dizer, um governo que seja capaz de entender qual é o processo, garantir certas regras, ser institucionalizado, respeitar contratos, ser aberto, não sei o quê. Né?
Então, esses países estão ficando relativamente mais pobres com a globalização. Não é o caso do Brasil. Eu estava vendo hoje um dado, mesmo no que diz respeito à América Latina, a participação do produto do brasileiro na América Latina, eu não me lembro exatamente, vou dar um chute, mas digamos, passou de 35% de tudo que se produzia na América Latina era feito no Brasil, para 56%. Né? Apenas o Brasil, o Chile passou, digamos, de 4% para 5,5%. O Brasil e o Chile tem mais um, não me lembro se é a Colômbia, que subiu um pouquinho mais. Os outros não cresceram, proporcionalmente, da América Latina, não falo nem no mundo. O Brasil deu um salto nessa matéria. Bom, então, alguns países, na verdade, a globalização é bastante cruel para eles. Se você pegar, embora não seja válido o que eu vou dizer, porque não se deve raciocinar em bloco, mas se pegar em bloco a África não está ganhando. O crescimento econômico da África está aumentando. Eu conheço alguma coisa da África. Eu estive na África, agora, uns 2 ou 3 meses. A Angola está crescendo a mais de 10% ao ano há algum tempo. E há vários países que estão crescendo. Mas não é só o crescimento da economia. Eles estão crescendo, por enquanto, à moda antiga. A Angola cresce porque tem petróleo. Mas petróleo não tem nada a ver com globalização, é pré-globalização. O que é pós-globalização é tudo que diz respeito a uma certa sofisticação tecnológica, científica, modos mais sofisticados de organizar o sistema produtivo, etc, etc. Muitos países africanos estão crescendo. Muitos não, alguns estão crescendo. E com esse último boom que houve no mundo, que acabou com a crise de 2008, mas de 2002 até 2008, o mundo cresceu numa taxa como há muito tempo não se via, se é que se viu antes. Aí, claro, todos ganham um pouco. Mesmo a África ganhou. Mas não mudou a qualidade. Ou seja, não foi capaz, em geral, mesmo a África do Sul, de se inserir no sistema produtivo tal como ele se dá hoje, que é globalizado. A África do Sul, isso mesmo, mas talvez seja um pouco injusto de minha parte. A África do Sul conseguiu, em alguns setores, ter uma vinculação com esse sistema global um pouco maior. Por outro lado, países que sempre tiveram no passado posição de predominância estão perdendo predominância. E outros que poderiam vir a ter não estão tendo. Exemplo de outros que poderiam vir a ter não estão tendo. A Rússia. A Rússia que, depois do fim do sistema socialista, parecia que ia crescer economicamente na nova marca capitalista, cresceu, mas cresceu na base antiga. A Rússia é uma potência de gás, de petróleo e ouro. Mas não foi para frente no resto. Quando você vê os dados sociais da Rússia, outro dia veio aqui um professor russo lá, veio aqui fazer uma exposição, é patético. Quer dizer, a esperança de vida está diminuindo, as pessoas estão morrendo mais cedo. E a Rússia socialista tinha um nível de educação muito elevado. E a parte social estava muito melhor, está dando para trás. Sem que haja uma compensação efetiva no sentido da Rússia ter utilizado aquela base tremenda intelectual que a Rússia tinha, no sentido dela criar novas áreas da economia, da sociedade, que permitisse um engajamento melhor no mundo. Então a Rússia não está ganhando com esse processo. A China está. Talvez quem mais tenha ganho é a China. Né? A China realmente, a partir do Deng Xiaoping, tomou decisões de integração global. Eu não estou defendendo o modelo chinês, cada um sabe dos seus. Lá não tem liberdade, eu gosto da liberdade, mas o fato é que eles, do ponto de vista de tomar um rumo da economia, eles conseguiram acertar e, indiscutivelmente, a China é beneficiária desse processo de integração, tal como ele se dá com a globalização. Os Estados Unidos foram enormemente. Agora estão com problemas por causa da crise, sabe Deus como é isso, depende. Nunca é dado pela história para sempre. Depende da capacidade que os países tenham de se acertar diante das novas conjunturas. Os americanos vão passar por 10 anos difíceis daqui para frente. Eu não vou entrar em detalhes, que é outro tema, mas não é tão fácil assim. A Inglaterra, então, nem se fale. Quer dizer, a Inglaterra que avançou muito e que, desde a Revolução Industrial, estava numa posição bastante confortável, nesse momento, não tanto. Porque a Inglaterra não só acabou com a sua base agrícola, como ela acabou com a sua base industrial. A Inglaterra passou a ser uma economia de serviços, né? E basicamente serviços financeiros e outros tipos de serviços, saúde, coisas dessa natureza, educacionais e tal, e desenvolvimento tecnológico. Mas a crise financeira foi muito grande na Inglaterra. Ela vai não se sabe o que vai acontecer. A Alemanha conseguiu se inserir, apesar de que perdeu a guerra.
mas ela conseguiu se inserir nesse sistema porque a Alemanha manteve um desenvolvimento científico e tecnológico muito grande. Provavelmente, nesse novo mundo, que é por causa das transformações havidas nas técnicas produtivas, e que passou a ser um mundo muito mais sofisticado, provavelmente a variável fundamental, além do controle dos meios financeiros, é o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, um país como o Brasil tem que se preocupar muito com a educação média da sua população, que é muito baixa. Hoje nós conseguimos, como eu disse aqui, em articulação, o resultado para nós não foi negativo. A pobreza diminuiu. A pobreza, em geral, no mundo diminuiu, aliás. Ao contrário do que as pessoas dizem, repetem, não é verdadeiro. O nível de pobreza diminuiu no mundo. As moléstias caíram consideravelmente. Mas, enfim, no caso do Brasil, nós conseguimos, sem dúvida alguma, reduzir a desigualdade ainda é muito grande, a pobreza ainda é muito grande, mas há uma tendência à diminuição. Mas, para que nós possamos nos garantir no longo prazo, o problema-chave vai ser o desenvolvimento científico e tecnológico. Portanto, educação. E não adianta ter sua educação nas camadas mais altas, tem que ser na média da população. E, portanto, é a educação primária que tem que melhorar. E ela é muito precária no Brasil ainda. A China tem vantagem sobre nós, a Rússia tem vantagem sobre nós, porque já tem uma base educacional muito mais ampla. Né? A Índia não, a Índia é mais complicada. A Índia é mais difícil de caracterizar o que está acontecendo, porque a Índia é muito diversificada, não há uma Índia, há várias Índias, mas o fato é que, de qualquer maneira, a Índia também foi capaz de se recolocar nas condições de funcionamento do mundo atual. Portanto, as consequências sociopolíticas da globalização não são homogêneas e não dependem, não é a globalização em si que tem como resultado uma coisa boa ou uma coisa ruim. É a capacidade que tem os países, seus povos, seus governos, diante de uma situação nova, de se reorganizarem. A situação é irreversível. Ninguém vai quebrar os computadores. Ou vai bombardear a web? Como? Nem tem como. Não dá para pensar como no começo da industrialização que havia movimento contra o capitalismo que quebrava as máquinas. Não dá para quebrar. Aliás, ninguém de nós saberia mais viver. Imagina o que seria o caos nos aeroportos. Se você, por acaso, não tivesse um sistema como tem hoje de informação online. Impossível. O mundo é impensável. Mudou tanto a partir dessa revolução das tecnologias de informação que não dá para pensar o mundo sem elas. E isso não volta, isso não dá para trás. Não vai ter para trás. Então, vamos fazer um movimento anti-globalização. Mas o que é isso? Anti-globalização quer dizer o quê? Tem que fazer um movimento para que ela seja menos injusta. Isso sim. Agora, como é que vai ser anti? O que significa ser anti? Pré-globalização, como é que faz? Como é que você faz a humanidade regredir? Eu chamo de utopia regressiva. Como era bom o mundo antes da máquina. Né? Não tinha luz. Era com vela, que maravilha, dorme cedo. Talvez as pessoas fossem mais fisicamente mais rígidas. Como é que faz? Não existe esse mecanismo. Né? É possível um outro desenvolvimento? Mas nessas bases. Não nas bases pré-globalização. Problemas nós temos em quantidade. Esses próprios processos produtivos, aí não é por causa diretamente da tecnologia de informação, até pelo contrário, mas são os processos produtivos mais antigos, estão gerando dramas ecológicos brutais. O aquecimento global é uma realidade. E isso vai ter que ser visto, vai ter que ser encarado. Quer dizer, há 1000 problemas difíceis de serem manejados. Mesmo a regulação dos sistemas financeiros. Essas discussões que vocês têm visto nos jornais, dos líderes no G20, não sei o quê e tal, eles começam a discutir um problema e não se chega à conclusão. Porque o G20 é uma photo opportunity. Vai lá, reúne, faz a declaração e vai embora. Não tem instituições para poder transformar em prática o que foi decidido lá. Então, como é que vai ser? Quem é que vai controlar, para evitar o que aconteceu agora, que foi esse caos financeiro? Que órgão vai controlar isso? É o Fundo Monetário? Não está claro. Ele não tem poder para tanto. Os bancos de reserva vão aceitar controle? Também não está claro.
É um mundo complicado. A globalização não é uma maravilha, não é um mar de rosa, eu não estou defendendo. Não se tem que defender a globalização nem atacar, é um dado. Como é que você funciona com ele? Como é que você domestica isso? Como é que você impede os efeitos negativos? No plano financeiro, isso potencializou enormemente o fluxo de capitais. O Brasil é beneficiário disso. Todo mundo. Financiamento, todo mundo que compra automóvel, não sei quantos anos de meses de prazo, barateia, maravilha. Só que dá problema também, se não tivesse certas regulações. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Toma que o crédito é fácil, toma, compra, bom, deu, estourou. Como é que você vai regular isso? Não existe, paralelamente ao que houve, que foi a integração dos mercados globais, uma integração política global. Não há uma ordem mundial global, não há um comando mundial, não há um governo mundial. Então, não havendo um governo mundial e a produção sendo mundializada, tem uma dificuldade aí, tem uma contradição. Não tem ninguém que tome decisões que possa impor a decisão pela lei para todos, porque a lei é nacional. E o sistema produtivo e o sistema financeiro não são nacionais. Como é que vamos fazer isso? Será que nesse século os seres humanos vão ter a capacidade de criar instituições globais de controle e que sejam democráticas? Ou, de novo, as instituições vão ser um pano de fundo para que 2 ou 3 ou 4 grandes potências mandem, como tem sido até hoje? Enfim, problemas não vão faltar, né, para nós discutirmos daqui para frente os efeitos da globalização, mas nós temos que discutir a partir de uma perspectiva nova, porque se nós formos responder aos desafios do presente com as respostas do passado, simplesmente não nos ouvem. Simplesmente não nos ouvem. Não adianta pensar porque as coisas mudaram, e depois que muda, está feita uma ruptura histórica, você tem que ver o que faz diante dessa nova conjuntura. E não é só no plano financeiro. Como fazer, porque a globalização, ela também aumenta as desigualdades. Porque ela potencializa muito a riqueza, e em comparação com a riqueza, a pobreza parece, mesmo que não tenha mudado de patamar, fica mais dramática ainda. Seremos capacidade de criar mecanismos que possam diminuir esses gaps, esses buracos de diferença entre os ricos e os pobres? E isso até que ponto será suportável como modo global de viver? Porque hoje tem informação que é compartilhada por todos. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Os pobres também sabem o que está acontecendo. E sabem que há situações diferentes das dele. No passado não sabiam. A gente tem escravo, mas não sabia muitas vezes nem que havia possibilidade de país sem ter escravidão. Agora, se tem qualquer coisa, todo mundo sabe. Então, até que ponto essa desigualdade tão grande não vai provocar problemas políticos, não só sociais, mas políticos mais adiante? Até que ponto os líderes políticos terão capacidade de antecipar a esses problemas e criar mecanismos que, pelo menos, aliviem as situações de pobreza e de miséria? Ou, pelo menos, aquilo que ela tem de mais dramático, por exemplo, na saúde, que acontece até hoje, no sudeste da Ásia, na África. No Brasil já estamos no outro patamar, conseguindo tomar algumas medidas. Não está resolvido, mas já tem mais condições. Mas em muitos países da África não tem condições. O que se vai fazer? Como é que se vai? Além do mais, as condições não adianta ser somente trazidas de fora para dentro, porque por dentro também as instituições que criem, porque senão a ajuda vira corrupção local. Isso tem muitos casos disso. Então, enfim, não vai faltar material para a gente se indignar e tentar melhorar o mundo. Mas tem que melhorar tendo em vista que o mundo hoje é outro. Tá? Agora, tuas horas, para vocês querem algumas perguntas.